Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Olha, tudo que essa música está cantando agora tem a ver com o nosso encontro de hoje, né? O seguimento a Jesus, a nossa vida de igreja, a nossa vida de povo de Deus, né? Só tem sentido a gente estar em aliança com Deus se a gente quiser renovação, se a gente quiser ficar na mesma, né? Ter Deus como alguém parado na vida da gente, né? Que não tem uma sintonia, né? Com buscas, com renovação, aí não tem sentido, né? Seria uma fé estanque, uma fé parada. Então nós queremos confirmar cada vez mais, né, que nós queremos mudar a nossa figura, nós queremos renovar, não é renovar apenas o nosso corpo, nossas vestes físicas, mas renovar a nossa pessoa, isso aí que é importante. Então, com esse espírito de busca de renovação, é que nós acolhemos a todos vocês para esse presente de Deus, que é esse momento agora, né, de encontro com a palavra. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Fale com Deus. Renova-me. Mas fale isso primeiro consigo mesmo. Renova-me. Porque Deus já quer renovar. Mas é preciso completar o que a música diz aí. Já não quero ser igual. Aí que está todo o sentido, né? Eu não quero. Depende da vontade. Eu não quero. Quando a gente quer, junta a fome com a vontade de comer, né? Deus já quer e a gente quer, então tudo vai de vento em popa. Então vamos nos colocar diante do Senhor, acolher essa palavra agora, acolher essa reflexão, entregar tudo nas mãos de Deus. Isso significa nos entregar nas mãos da vida. Isso vos pedimos, vos colocamos, Senhor, e vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos à nossa oração de hoje, nessa quinta-feira em que nós estamos celebrando a transfiguração do Senhor. Muito importante, hein? Muito importante essa reflexão de hoje. Vamos falar com Deus? Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do Filho amado e compartilhar da sua herança por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos então nos preparando para o texto de hoje do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus 17, versículos de 1 a 9. Está dentro da quarta parte do Evangelho de Mateus, chamada de quarto livro, quarto livrinho, né? Falando da igreja, a mesma parte que fala sobre as parábolas do reino, né? Enfim, vamos então ao texto. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão,
e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Evidentemente, meus irmãos e irmãs, a nossa reflexão ela não é uma reflexão teológica, científico-teológica, né? Não é baseada num academicismo teológico. Nós vamos trazendo o texto para a nossa realidade, né? E todo mundo pode fazer isso, viu? Quem estudou teologia, quem não estudou, quem é biblista, quem não é, né? Todos nós podemos pegar um texto desse e refletir, né? Trazer para a nossa realidade. O que esse texto tem a ver comigo, tem a ver conosco, com o nosso tempo, com o nosso momento, né? É assim que nós vamos nos revigorando através da palavra, né? Porque senão vai ficar letra morta lá, né? Só objeto de estudo, e a gente não vai se alimentar do teor. Mas, por outro lado, também, claro, é preciso ter um mínimo de interpretação, porque senão fica uma coisa assim muito superficial e a pessoa acaba achando que é uma coisa, acreditando numa coisa e é outra, né? O que o texto está querendo dizer, nós querendo, isso aí a gente é bom que a gente saiba, né? Porque senão a gente não vai aproveitar também o texto, né? Muito bem, esse texto hoje ele é muito simbólico, muito carregado de significações, né? Primeiro, Jesus, primeira coisa é que a gente volta a dizer, o Evangelho de Mateus foi escrito nos anos 80, numa realidade de comunidade cristã já meio apagada, meio desanimada, né? Nós já falamos sobre isso. E Mateus, né, o objetivo dele é reacender a fé daquele povo. Então, hoje ele toma esse episódio da transfiguração, né? O objetivo que nós vamos ver no fim é esse, que nós devemos ter esperança, não é ficar aí pasmados no momento e achar que ali não vai mudar nunca. Não, que nós temos que, em Jesus, escutar a voz dele, descer das visões e assumir a realidade, né? Então, é isso, né, que é importante a gente entender de início nesse evangelho. Agora, sobre o texto especificamente, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Veja que são os mesmos que ele chamou no início, não é? Então, esse tomar esses 3 aí, nós podemos entender que esses 3 representam toda a comunidade apostólica, né?
que foram os primeiros chamados, né? Começar do início do chamamento, né? Então, e nós também hoje podemos nos colocar aí na pessoa desses três. Mas para onde que Jesus leva eles? Para uma alta montanha. Nós já falamos que a montanha é o lugar, né, da comunicação com Deus, né, uma significação muito grande na religião, no universo simbólico judaico da época, né? Lugar da manifestação de Deus. E ali Jesus mudou de figura, ele foi transfigurado. Se vocês olharem um pouco antes, vocês vão ver que Jesus fala a respeito da sua morte, do seu sofrimento. E os discípulos não estavam entendendo isso, né? Mas como? Se ele é vitorioso, mas que vitória é essa que ele fala é de fracasso? Não, mas é um fracasso que nos leva a algo além. Todo fracasso, ele não é fracasso sozinho, sabe? Não é. Para quem tem fé, fracasso não pode ser olhado isoladamente. Para quem tem fé, até o fracasso já é passaporte para mudança, para transformação de alguma coisa. Então, Jesus, ele se transfigura para quê? Para mostrar aquilo que iria ser no futuro. A sua vitória é o anúncio antecipado da sua vitória na ressurreição. E eu já falei que, né, a gente não pode também ficar olhando ressurreição só como um evento, alguma coisa que vai acontecer depois da morte, alguma coisa assim, né, meio etérea, meio confusa. Não, ressurreição é algo presente na vida da gente. Se a gente não tiver a ressurreição na frente da gente, ressurreição é o quê? Mudança, sair da morte para a vida, transformar aquilo que deve ser transformado. É uma coisa que nós temos que estar sintonizados com isso sempre, né? Eu agora, por exemplo, fui ao médico. Para quê? Eu sempre tenho essas consultas, não é que eu esteja passando mal, mas é porque consulta marcada e tal, e médico que acompanha. Por que eu fui ao médico agora? Se eu fui, é porque eu quero um acompanhamento naquilo que eu preciso para melhorar, não é não? Pois é, olha aí olha a ressurreição aí. E na ressurreição está a transfiguração, não é mesmo? Então Jesus mostra àqueles discípulos o sentido futuro daquele compromisso, daquele seguimento a ele. Então ele se transfigura, a roupa dele fica branca, né, como o sol, o rosto dele brilha como o sol, as roupas ficam brancas. Esse aí é o sinal aí da transformação em Deus, né? E nisto aparecem Moisés e Elias. Uma vez eu fui falar isso, né, que Elias já tinha morrido, e são personagens lá do Antigo Testamento, que Moisés, alguém falou assim, mas Elias não morreu, Elias subiu numa carruagem de fogo, essas coisas, né, vai entendendo tudo ao pé da letra, e não pega aí o que significa, o que o texto está querendo comunicar com aquela citação. Então, nisso aí, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus naquela transfiguração. Olha aí que interessante. Moisés significa a lei mosaica, né? A lei dos 5 primeiros livros, que era a Torá, a lei dos judeus. E Elias, os profetas, né? Então eles representam aí o diálogo que eles conversavam com Jesus. Significava que é o diálogo da nova realidade do povo com a antiga realidade, né? Da nova aliança com a antiga aliança. Ou seja,
nós devemos sempre entender a Bíblia toda, o Novo Testamento, sempre dialogando com o Antigo. Não é assim que acontece com a vida da gente no dia a dia? Tudo que acontece de novo com a gente está em diálogo com aquilo que já passou. Ué. A gente só sabe que uma coisa é nova se a gente conhece o que era velho. A gente só sabe que uma coisa foi superada ou está sendo superada se a gente conhece o anterior. A gente só sabe que a luz é boa porque a gente conhece as trevas. Então, ao conhecer a luz, eu estou me relacionando já, ainda estou em ligação com as trevas. E quando eu estou nas trevas, eu conheço a luz, e eu quero a luz, eu estou em diálogo com a luz. Então, as duas coisas estão dialogadas, estão em diálogo. Então, Moisés e Elias dialogando com Jesus, ou seja, Jesus ali era o cumprimento daquilo que foi prometido lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, né? Bom, aí diz que Pedro tomou a palavra, ficou alegrinho, né, com aquela visão toda, aquilo foi maravilhoso e até quis ficar ali, né, fazer 3 tendas, né, ficar ali. E aí diz que falou, vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, etc, vamos ficar por aqui mesmo. Estava gostando daquilo, né? Ele estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sombra. Aí, gente, vamos lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo. Se vocês olharem lá, eu não vou citar versículo nem nada agora, mas é uma compreensão que a gente deve ter lá do Êxodo, na caminhada do povo. O povo fazia tendas, né? Fazia tendas, ficava ali descansando e ficava uns tempos ali e tal. Depois qual que é o sinal de que eles tinham que caminhar? Que não podia ficar ali? A nuvem. Tinha uma nuvem que os acompanhava. Isso é um simbolismo para mostrar a presença de Deus na vida do povo. Para não ficar parado. O momento de parar, né? Quando a nuvem parava, era o momento de armar as tendas e tal. Quando a nuvem caminhava, eles acompanhavam a nuvem. Ou seja, para mostrar que Deus estava presente e não deixava ficar parado. Deus sabe o momento certo de parar e o momento certo de caminhar. Esse Deus que está sempre nos orientando, no qual nós devemos buscar, né, a nossa orientação de caminhada hoje, né? Hoje. Nós temos que saber que quando nós paramos, por que estamos parando? É porque estamos caminhando. Precisamos parar para descansar, né? Descansar por quê? Porque estamos a caminho. Se queremos descansar, é porque queremos continuar depois. Porque descansar para ficar ali, então não tem sentido a caminhada, né? Então essa nuvem aparece no momento em que Pedro se acomoda e acha que deve ficar por ali mesmo. A nuvem vem, tampa aquela cena. E da nuvem vem uma voz, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. É a mesma, lembrando que é a mesma voz que aparece, né, no batismo de Jesus, não é mesmo? Então, nós somos filhos amados de Deus, em Jesus somos filhos amados de Deus. Portanto, devemos escutar Jesus. E aí, nós vamos entender isso aqui com a continuidade do texto, né? Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados, caíram com o rosto em terra, e Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos, não tenhais medo. Olha aí, vamos ouvir a voz de Jesus. Olha o que escutai-o. Este é o meu filho amado, em quem coloquei todo. Escutai-o. Vamos escutar Jesus? E o que ele diz aí no texto?
levantai-vos, não tenhais medo. Essa é a voz dele, essa é a ordem dele, né? Como é que serve para nós agora, hein? Cai direitinho na nossa realidade hoje. Vamos ficar aí lamentando, porque agora vai todo mundo morrer, porque papá. Não, vamos acreditar. Não vamos abusar, não estou falando de abuso, estou falando de acreditar. Quando eu uso o que está me pedindo agora, para que eu use, para que eu tenha distanciamento social, para que eu use máscara, para que eu faça higiene com álcool, gel e tudo isso, por quê que eu faço isso? É porque eu quero viver, ué. É porque eu quero escutar a voz de Deus. Agora, se eu não quiser escutar a voz dele também, aí eu não faço nada disso, né? Porque eu não quero viver, não estou pensando no futuro. Então, para mim, acabou aqui agora. Eu não vou seguir isso nada, eu quero morrer, eu quero interromper tudo isso, cansei de tudo. E não é isso, né? Você que está me ouvindo aí, nós não podemos cair nesse tipo de pensamento e de comportamento, né? Aí os discípulos ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. E aí Jesus disse para eles, olha, não é para contar a ninguém não, viu? Por quê? Porque só depois da ressurreição, só com o experimento da ressurreição, é que nós vamos saber quem é Jesus, que ele realmente tem o poder de nos transformar. Mas a experiência, isso não como é que chama? É populismo, essa coisa aí de propaganda fácil, não. Isso não é sentimentalismo vazio, não. Isso é experiência. Quando você chega a experimentar, que você diz, não tenho medo. Não é não abusar, não. Não tenho medo. Eu acredito mesmo que a nossa situação vai mudar. Como a música está falando, renova-me, não é? Mas não é renovar a mim sozinho, mas nós estamos querendo uma renovação de tudo, das pessoas, da sociedade. Nós acreditamos, por isso que nós temos fé, porque nós acreditamos que as coisas mudam. Nada fica como está, porque Deus está agindo, não é? A nuvem de Deus está aí, apagando nossas visões cômodas, tranquilas, fantasiosas e levando a gente para a realidade. Descer a montanha e enfrentar a realidade. É só enfrentando a realidade sem medo, escutando a Jesus, que com certeza nós vamos viver o momento agora, sentir o momento agora, mas, no entanto, enxergar na frente. Só quem tem fé sabe o que eu estou falando. É isso, meu irmão, minha irmã. Que seja essa palavra a nos fortalecer nessa tarde, na vida toda, nessa busca e nesse acreditar que as coisas nunca ficam como estão. Só Deus, e Ele é eterno, e Ele é transformador. Amém. Agora vamos às nossas orações. Nós queremos colocar em oração, nas nossas orações, que pode ter certeza que quando a gente faz uma oração, sabe o que acontece? Ninguém faz uma oração com espírito negativo. A gente só faz oração com espírito positivo, porque o fazer oração já é espírito positivo. Pensar positivo.
E é tão bom quando a gente emite esse pensamento positivo às pessoas, né? Todo mundo assim em oração é muito forte. Então eu gostaria que vocês pedissem, que nós pedíssemos e orássemos hoje pelo tio do Naison. O Naison que nos ajuda aí na paróquia. O tio dele mora em São Paulo, está com Covid-19, entubado, não tá bom não, muito ruim. A família está lá em Carinhanha, a irmã dele, que é a dona Vitalina, com certeza todo mundo assim muito apreensivo, e não é para menos, né? Mas eu sei que dona Vitalina está nos ouvindo agora, ela ouve todas essas mensagens nossas, junto com a família. Dona Vitalina, eu gostaria que a senhora recebesse as nossas orações. E tem hora que a gente não tem muita coisa a fazer, a não ser dizer para Deus assim, olha, agora está nas mãos do Senhor. Isso não é deixar as coisas de lado, não, isso é confiança. Ao contrário, quando a gente coloca nas mãos de Deus, é porque a gente fala assim, olha, eu sou limitado, mas o Senhor é poderoso. Não é sinal de fracasso. Quando a gente coloca nas mãos de Deus as coisas, não é sinal de fracasso. Então eu gostaria que a senhora ficasse forte com todos os seus familiares, não é? E pensando positivo, nunca é demais pensar positivo, né? E deixa que as coisas sejam feitas conforme a nossa fé e conforme a própria natureza determina. Porque se a gente pudesse mudar tudo da natureza, a gente seria Deus também, né? A gente é pequeno, mas a gente pode pensar positivo. Que Deus ponha a sua mão agora, né, através de nossa oração, no Sr. Osmar Cerqueira de Souza, que está lá em São Paulo, naquele hospital. Temos também uma outra intenção para hoje, Dona Emirena Ferreira Badaró, também pela intenção dela, já é falecida. O que a gente pede depois que uma pessoa falece, sai da visão da gente, visão física, é que a gente possa enxergar essa pessoa transfigurada em Deus, na ressurreição. Ressurreição é exatamente isso, essa referência positiva que se conserva em nós a respeito daquela pessoa. Então que Dona Emirena Ferreira Badaró possa estar em paz e transparecer paz e comunicar paz e vida a todos os seus familiares. Coloca as outras intenções. Eu hoje não vi televisão, mas eu acredito, não sei, né, já deve ter chegado a 100 mil mortes. Tomara que não chegou ainda, mas o fato é que está muito próximo, né? Deve ter até passado. E nós queremos, então, pensar nessa situação, diante dessas mortes todas, e com a certeza dizer, isso nós estamos passando, que as famílias estão passando, que tudo isso seja passaporte para a nossa transformação de vida. Porque cada morte dessa
não é à toa, não pode ser em vão. Que seja sementes caídas na terra, enterradas, para germinar coisas boas no nosso mundo, na nossa vida. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. E vamos terminando então, meu irmão, minha irmã, com a nossa oração. Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido nos transforme na imagem de Cristo, que esse alimento da palavra, cujo resplendor, o esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça essa bênção sobre todas e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus. Já não quero ser igual.